Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Convida aí alguém para estar assistindo conosco nossa aula nessa manhã. Eu tenho um perfil ali, estamos com algumas pessoas. Maria Cavalcante, Deus abençoe nossa irmã. Paz do Senhor, irmã Maria. Deus possa dar um dia abençoado, irmã, a todos que estão aí entrando, que possam permanecer. Nós vamos estar estudando a nossa lição de número 9, uma lição abençoada. Hoje estaremos iniciando o terceiro capítulo da Epístola aos Efésios. Estaremos estudando a lição 9 e a lição 10, neste capítulo 3, e as próximas 3 lições, a 10, a 11, a 12 e a 13, estará sendo estudado cada capítulo, uma lição para cada capítulo, e assim finalizando nossa carta aos Efésios. Assim vai ser uma bênção, está sendo uma bênção essa lição, estou aprendendo muito, e tenho certeza que os irmãos também estão aprendendo, É muito bom estarmos estudando a palavra de Deus, porque Ele é bom, fiel e verdadeiro. Compartilhe o vídeo, convida alguém. Pastor Robson Dutra, que bênção, hein? Terça-feira nós vamos estar pregando lá no Ministério da Conquista, O pastor Robson Dutra nos convidou. Nós vamos estar lá em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Que Deus abençoe o servo do Senhor. Vamos então fazer uma oração, irmãos, para nós iniciarmos nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Oramos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos mais uma vez, Senhor, diante da tua presença. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, Senhor, e te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que está nesta manhã, ó Deus, conectado conosco nesta lição, aqueles que irão compartilhar, aqueles que irão, ó Pai, aprender ao decorrer da semana, ó Pai eterno, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, Pai, abençoe cada um no seu dia, Senhor, dando livramentos, dando vitória a cada um dos teus servos. Ó Pai, entrego esta nação em tuas mãos, entrego em tuas mãos todos os médicos e enfermeiros que estão trabalhando junto, ó Pai amado, a essa pandemia que tem assolado todo o planeta Terra. Ó Pai eterno, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, portanto te pedimos, ó Pai, graça, pedimos, ó Deus querido, que venha nos encher de alegria a cada dia em tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus, vamos dar prosseguimento aqui na nossa lição, nessa manhã. Se você puder permanecer conosco, vai ser uma bênção estar transmitindo a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da nossa lição de número 9, 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelado, textual, a qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Por estas causas, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, porque quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar
entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos a qual seja a dispensação do mistério, de que desde os séculos este oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Palavra de Deus, né? Lição introdutória, textos que estaremos estudando agora ao decorrer dessa lição de uma forma mais aprofundada, que o apóstolo Paulo, né, está dizendo para o povo de Efésios, para a igreja de Efésios, né, de que os mistérios agora eram ocultos, estavam sendo revelados para aquela na igreja e para nós nos nossos dias. Nós estaremos estudando de uma forma, né, resumida, é claro, o tempo não permite, e tenho certeza que vai ser maravilhoso essa lição. Estudei, né, um pouco em casa, né, durante a semana, e senti que essa lição ela é muito especial, né? É claro que todas essas lições dependem, né, de você estar estudando as anteriores, para você ter um esclarecimento melhor. Vamos lá para a introdução, irmãos. Então, no decorrer da lição, nós vamos estar comentando aí a leitura bíblica em classe, vamos estar comentando o texto áureo, vamos estar comentando aí, né, vários assuntos dentro desta lição. A introdução: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como os mistérios foi revelado a nossa aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, né? Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, né, de que Deus ele não esconde nada de nós, né? Ele esconde para nós, né? Então tudo que estava oculto não estava escondido de nós, né? Estava guardado para ser revelado. E tem muitas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu, e foram reservados, ou seja, está guardado para nos dias ser entregue a nós e ser mostrado a nós, né? Então, você não vai achar uma pedra preciosa no meio da rua, ou você vai chutar num diamante no meio do mato, não. Geralmente essas pedras elas estão nas profundezas da terra, né? Precisa ser escavado, precisa ter experiência para encontrar, né, essas joias, essas pedras preciosas. Da mesma forma somos nós. Deus ele esconde essas coisas de nós no intuito de ver nós buscarmos, no intuito de ver nós agirmos, para que essas coisas sejam reveladas a nós. Deus não vai revelar nada para pessoas ímpias, Deus não mostra nada para incrédulo, Deus mostra para quem tem uma vida espiritual. Portanto, a palavra diz que os espirituais compreendem as coisas espirituais, os carnais não compreenderão, né? Então, as coisas que estão reveladas, né, o que foram reveladas, né, foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos estar estudando de uma forma mais aprofundada nesse primeiro ponto, né, nesses primeiros pontos, ou nesses 3 pontos dessa lição. Primeiro ponto aqui diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Eu estou meio tremendo aqui porque eu estou sentindo frio, irmãos. Estou com frio, o negócio está gelado aqui dentro, não trouxe blusa, mas eu estou tremendo de medo não, estou tremendo aí de frio mesmo, e temor a Deus também. É claro que a gente tem temor a Deus, mas eu estou tremendo aqui de frio, mas em nome de Jesus vai esquentar. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aqui nesse ponto aqui introdutório, desse primeiro ponto, nós vamos ver o exclusivismo, né, que nós estudamos em uma das lições passadas, né? O povo judeu achava que eles eram exclusivistas, que eles eram os únicos, né, que teriam direito ou que seriam, né, beneficiados por Deus, né? Mas aqui no Antigo Testamento nós vamos estar vendo no decorrer da lição
de que a promessa ela já vem se estendendo de acordo com os tempos, né? Por exemplo, Deus disse para Abraão: bendito será todas as nações da terra, né? Através de você, através de Abraão, né? E Deus disse: todos que te bendizer, todos que te abençoar serão abençoados, e todos que te amaldiçoar serão também amaldiçoados. Então, assim, desde lá do Antigo Testamento, Deus já mostra o projeto para com os gentios. Por exemplo, com Ruth, né, uma mulher, né, amonita, uma mulher que não tinha, né, não era descendente dos judeus, se tornou uma mulher e foi da descendência de Jesus. E, por exemplo, também outra, né, a ex-prostituta, né, Raabe, também era uma mulher gentia, uma mulher, né, que não tinha nenhuma chance, né, de participar, e ela se tornou o quê? Uma mulher dentro da genealogia de Jesus Cristo. Então essas duas mulheres aí é um grande exemplo de que Deus sempre pensou nessa possibilidade, ou sempre teve nos projetos de Deus de estar dando, né, de chamar, convidar, né, os gentios para fazerem parte desse único povo, né, se unir e se tornar a igreja de Cristo. Daqui a pouquinho vamos estar falando um pouquinho mais. Então aqui vemos no primeiro conceito, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas de que este oculta passou a ser conhecida, né? Então, nós vemos que a palavra grega mistério é segredo ou doutrina. Essa palavra mistério ela é conhecida do nosso vocabulário do dia a dia, né? Quando a pessoa faz, né, essa questão um suspense, né, demonstra assim algo que as pessoas talvez não sabem o que vai acontecer, mas nós temos aí dentro da nossa vida espiritual, né, uma orientação do Espírito Santo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele não é um mistério. O livro de Apocalipse, ele é uma revelação. Ele já está revelado. Não tem mistério nenhum lá no livro de Apocalipse. Às vezes as pessoas dizem assim: o livro de Apocalipse é um mistério. Não é. O livro de Apocalipse, né, o próprio significado do livro já é revelação, né, não tem nada oculto. Agora, caiba você estudar, caiba você pesquisar, você pedir orientação do Espírito Santo de Deus para que ele possa te esclarecer, né, melhor tudo que ali está escrito, né, dentro da simbologia, dentro de tudo aquilo que foi escrito por João, revelado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, né? Mais à frente vamos estar falando um pouquinho mais. No ponto aqui, no subponto 1, está falando sobre a questão do miticismo, né? Que tem uma referência bíblica lá em Colossenses, capítulo 2, verso 18, né? Onde o apóstolo Paulo falou com o povo de Colossenses que eles estavam fazendo culto aos anjos, né? Vós estão fazendo culto aos anjos, ou seja, estão envolvidos em coisas que não convêm, né? Então, o que foi revelado para nós, irmãos? Que mistério que foi revelado para nós nos nossos dias? O que precisa mais ser revelado? Nada. O que nós temos de revelação é a palavra de Deus, que é o suficiente, né? O próprio apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas de que se alguém pregar algo a mais, ou seja, estou falando nas minhas palavras, né? Algo a mais do que está escrito na palavra, se considerar anátema, ou seja, não é válido, não pode. Então, o que está aqui na palavra de Deus, ela é revelada para nós, né? Foi revelado para nós o que está aqui, né? Então, é isso que nós vamos estar aí aprofundando. E sobre a questão do miticismo, essas pessoas de Colossenses, aqui nessa referência, de Colossenses 2,18 que está na revista, eles estavam fazendo culto aos anjos, ou seja, eles estavam adorando mais os anjos do que o próprio Jesus Cristo. Eles estavam adorando mais as criaturas do que o Criador, né? Então, essa revelação não tem base bíblica para isso. Os anjos existem. Os anjos estão dispostos a fazer o quê? Eles são orientados a servir a nós, né? Existem várias classes de anjos, que não é o que nós vamos estudar hoje, só estou apenas dizendo, né? Mas existem várias classes, então você precisa estar inteirado disso. Então, no miticismo, né? Na época do miticismo,
né? Até mesmo na nossa época de jovem, de criança, algumas pessoas, irmãos aí que já foram de outras religiões, sabem que existiam várias crenças, né? E hoje não, hoje fomos revelados a Igreja de Cristo, e nós temos o que? Como fundamento o nome de Jesus Cristo, como herança, para curarmos enfermos, expulsarmos os demônios, enfim, para praticarmos o amor. É isso que a palavra de Deus nos mostra para fazermos no nosso dia a dia, né? Dentro das nossas possibilidades, é claro, né? Sempre dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, né? No subponto 2 do ponto 1 diz o desconhecimento do mistério, né? Então a pior coisa que existe na vida do crente, irmãos, nessa época aqui, as pessoas não conheciam, né? Até mesmo quando os apóstolos andavam com Jesus Cristo, eles não tinham uma plena do que iria acontecer, não tinham. Um dia até a mãe de João, de Tiago, né, a esposa de Zebedeu, procurou Jesus e fez um pedido para Jesus, falou assim: no seu reino, faça com meu filho, um esteja à sua direita e o outro esteja à sua esquerda, né? Porque ela não sabia, ela não tinha noção do que iria acontecer, estava oculto para os olhos deles. Mas quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, eles começaram a compreender de uma forma mais clara de que havia um mistério sido desvendado, a igreja estava sendo unida, né? E o apóstolo Pedro, para acabar de completar a história, o apóstolo Pedro, depois disso, ficou um pouco ainda duvidoso em relação a este oculto mistério da igreja. Ele teve uma visão que via um lenço nas suas 4 pontas, cheio de animais impuros, e ele disse, Jesus disse para Pedro: pegue e come. E ele falou: não vou comer algo que é impuro. E Jesus disse para Pedro: não digas que o que eu purifiquei é impuro. Ali, né, Jesus estava dizendo que os gentios também fariam parte desse projeto que é a igreja de Jesus. Em seguida, se você ler o texto, você vai ver que o Cornélios, né, o centurião, né, foi visitado por Deus, um gentil, e assim Deus mandou que chamasse Pedro para ir até a sua casa, né? E Pedro, recebendo ali aqueles homens, foi até a casa de Cornélio, e ali foi visto de que realmente os gentios iriam fazer parte dessa história. Agora Deus prometendo os céus, agora Deus prometendo, né, um galardão, Deus prometendo algo especial, aleluia, glória a Deus, né? Aquele projeto de terra, aquele projeto para Israel conquistar terras, agora estava paralisado. Agora o projeto era os céus, e a igreja também fazendo parte desse projeto. E eu te convido, você amigo que está nos ouvindo nesta manhã, ou talvez irá ouvir no correr da semana, para que possa também tomar essa decisão de entrar nesse projeto que é a igreja do Senhor na terra. Dias difíceis estão vindo, as coisas estão complicando, mas sabemos que quem está com Jesus não se decepcionará, porque Jesus, ele é fiel para conosco, né? Então, esses 2 primeiros subpontos estão nos falando de que foi desvendado um mistério por quem? Né? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que revela e nos faz trazer o conhecimento desse mistério, né? Que todos nós hoje participamos. É importante, irmãos, nós guardarmos o seguinte: o profeta Oséias, do Antigo Testamento, ele menciona de que devemos conhecer e prosseguir conhecendo, né? Conheçamos e prosseguir o conhecimento, né? E o apóstolo Pedro diz na sua carta, diz: crescei na graça e no conhecimento. Então precisa ser de quê? De uma continuidade. É o que nós estudamos nas nossas lições passadas. Irmão Valdinei Coutinho, a paz do Senhor, que Deus abençoe a nossa irmã, né? Que Deus abençoe a família da nossa irmã, né? Então, irmãos, esses 2 subpontos aqui, né? Um falando sobre o conceito bíblico e o outro falando sobre o desconhecimento, que a pior coisa que existe, irmãos, é você estar dentro de uma coisa que você talvez não conheça, né? Você já viu aquelas pessoas assim? Eu já passei por isso. Assim, você vai no primeiro dia de emprego,
numa área que você nunca fez nada na sua vida. Aí você vai para aquele primeiro dia de emprego, você chega lá, você fica perdido, porque você não tem o conhecimento do que você irá fazer, né? E tem muito crente assim, sabia? Muito crente perdido, que não tem uma certeza, ele não tem um conhecimento aprofundado das coisas de Deus, ele não deixa o Espírito Santo de Deus desvendar os mistérios na sua vida, né? É isso que Deus quer para nós, irmãos, é mostrar de que Ele tem coisas grandes, especiais, coisas maravilhosas a realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Que Deus possa abençoar cada um dos servos do Senhor que nessa manhã está conosco. A minha esposa até agora não apareceu, né? Ela ficou bastante acordada à noite, o bebê ficou acordando o tempo todo, né? Mas daqui a pouquinho ela deve estar aparecendo aí, né, para estar assistindo a nossa aula aí com a igreja, né? Maravilhoso, em nome de Jesus. Quero agradecer as crianças que estão participando da nossa escola bíblica dominical também, né? E com as lições que estão sendo aplicadas, os pais que estão incentivando os seus filhos. Quero parabenizar cada um, né, por essa iniciativa, né? Sabemos que os nossos filhos precisam e necessitam ser orientados pela palavra também, nesse período difícil que estamos aqui em nossa casa. Que Deus abençoe a minha cunhada Selma, também que está ali, né? Dê um joinha ali. Que Deus abençoe meus irmãos, né? Meus sobrinhos, Lucas, né? Cassiano, enfim, todos. Deus abençoe cada um de vocês, né? Então vamos para o subponto 3, o mistério e os profetas da antiga aliança, né? Então assim, naquela época em que, no Antigo Testamento, em que as pessoas, Ângela, Tiago, Deus abençoe, da antiga aliança, às vezes as pessoas falavam assim: eles sacrificavam cordeiro, eles sacrificavam cabrito, eles sacrificavam pombos, eles sacrificavam vários tipos de animais, né? Um ritual que foi o quê? Ordenado por Deus, mas eles não tinham um conhecimento, alguns, de que simbolizava aquilo, de que aquilo poderia, por que aquilo, né? E ao decorrer da história, ao decorrer dos tempos, né, Deus foi demonstrando de uma forma mais aprofundada, né? Ele convida Abraão para que possa ir, né, para uma terra distante. Depois ele promete o filho a Abraão, dá o filho a Abraão, e depois ele vai de uma forma mais aprofundada e pede a Abraão assim: sacrifica o teu filho. E Abraão pega o seu filho e vai para o monte, né, tentar fazer aquele sacrifício, porque ele era obediente a Deus. Ali Deus já estava mostrando a Abraão: eu vou dar o meu filho, eu vou enviar o meu filho. Ali Deus estava querendo dizer isso para Abraão. Mas Abraão, talvez naquele momento ali, ele estava realmente decidido a dar o seu filho por amor a Deus, né? Muitos dizem que Abraão estava deixando de buscar a Deus, mas não temos bases bíblicas para dizer isso, né? Ali Deus estava mostrando de que Abraão, de que ele iria fazer algo semelhante, ele ia realmente cumprir. Ali era um pedido que Deus estava fazendo para ele, mas que realmente esse mistério ia ser desvendado, né, através da morte do verdadeiro Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. É o nome de Jesus que tem o poder de tirar, irmão, todo o pecado. Ali apareceu a minha esposa Ruth, Deus abençoe, né? Deus abençoe ela, ficou acordada bastante à noite. É uma benção minha família, que Deus abençoe minha casa, né? Deus tem me dado essa família para o meu ministério e tem sido honrado, graças a Deus. Deus me prometeu e Ele cumpriu, irmãos. Quando Deus promete, Ele cumpre. Os mistérios de Deus são revelados para aqueles que confiam, para aqueles que realmente acreditam, né, nas promessas de Deus. Então, aqui os profetas da antiga aliança, eles também tinham essa perspectiva, eles sabiam disso. Isaías, por exemplo, profetizou bastante sobre Jesus, sobre os projetos da igreja, né? Davi também profetizou bastante sobre isso, né? Vários profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam, mas eles não sabiam como isso ia acontecer, nem quando iria acontecer. Mas nós hoje sabemos de que a palavra de Deus nos revela isso, de que Jesus irá voltar a qualquer momento. Não tem o dia, não tem a hora, Ele pode voltar, Ele vai voltar. Então, esse mistério foi revelado. Hoje nós temos a igreja, né? Eu queria dizer só uma coisinha aqui para os irmãos. Temos a igreja,
única. Não vou falar aqui de títulos de igreja, porque o próprio Jesus ele deixou bem claro para os seus apóstolos, né? Nós vimos que um dia, lá no livro de Lucas, deixa eu ver se eu tenho a referência aqui. No livro de Lucas, capítulo 9, no versículo 49, você pode ler aí na sua casa, capítulo 9 de Lucas, e versículo 49, né? João ele diz para Jesus assim: Senhor, eu vi um homem expulsando demônio das pessoas em seu nome, ele estava pregando o seu nome, né? Eu vi ele não é dos nossos não, ele não tem andado com nós não conheço aquele homem. E Jesus disse para ele assim, ele falou assim: o senhor quer que a gente faça alguma coisa, que a gente proíbe ele? Aí Jesus falou para ele assim: não, de jeito nenhum, se ele não é contra nós, ele é por nós, né? Jesus ali estava mostrando para Pedro e para João e para os demais discípulos de que surgiriam novos títulos de religião, mas que todos estavam pregando Jesus, todos estavam anunciando Jesus. Se não era contra eles, era por eles. Então, irmãos, hoje nós temos aí, vamos dizer, para não exagerar, milhares de títulos de igreja, né? Mas que pregam Jesus. Existem umas que não pregam Jesus, essas também não cabe eu criticar, mas segundo a base bíblica existem algumas restrições, mas tem que ser pregado o nome de Jesus Cristo. Então o mistério foi revelado aos profetas antigos, mas eles não sabiam como isso ia suceder. Para você saber como vai suceder as coisas, é necessário você orar, é necessário você buscar a Deus, e é necessário você ler as Sagradas Escrituras, que essa aqui, irmãos, é a verdadeira revelação. O profeta precisa de aprender, o profeta precisa sentar também para aprender a palavra, o profeta também precisa estar diante da palavra de Deus estudando, porque profeta precisa realmente profetizar o que está aqui na palavra de Deus. Se falar algo que não está na palavra, nós devemos considerar anátema, né? Devemos desconsiderar tudo se tiver contrário à palavra de Deus. Então estudamos o primeiro ponto, vamos partir para o segundo ponto, né? Você na sua casa depois pode estar estudando aí de uma maneira mais aprofundada. No ponto 2 está falando sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Falamos do Antigo Testamento agora há pouco, de que foi revelado, mas eles não sabiam como isso ia suceder, eles não tinham uma certeza, né, daquilo, como se iria acontecer aquilo, né? Mas aqui já no Novo Testamento foi realmente rasgado o véu, né, e as coisas foram abertas aos olhos daqueles, é claro, que são espirituais. Vamos lá. Ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Subponto 1, revelado aos apóstolos e os profetas, né? Então vamos lá. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, né? O processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas a Paulo, deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. A doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e o que ao enviado dos gentios não consultou a homem algum. Significa dizer que ao chamado da doutrina e à comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo, irmãos, não está fazendo apologia a você não receber a orientação das pessoas, não, né? Ele está querendo dizer, por exemplo, todos os apóstolos de Jesus, eles tiveram encontro com Jesus. Vale a pena sim refletir isso aqui com os irmãos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele estava na beira do mar, tinha chegado de uma pesca que não aconteceu, né? Já estava preparando as redes para serem guardadas, e Jesus disse para ele: leva de volta, né? Leva de volta a rede, vamos para o mar de volta, que você vai pescar. Que Deus abençoe a irmã Ângela, em nome de Jesus, em breve, irmã Ângela. Deus abençoe a serva do Senhor. Volta para o mar, Pedro, para você pescar. Foi o encontro de Jesus com Pedro.
E o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso também, irmãos, porque nessa época de que Jesus encontrou com seus apóstolos, né, o apóstolo Paulo, ele não fazia parte desse mistério aqui, ele não fazia parte dessa igreja, ele era de uma seita dos fariseus, da igreja dos fariseus, ou seja, ele era dos fariseus, os contrários a Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha contato com Jesus quando Jesus estava vivo na terra, ele já existia, o apóstolo Paulo existia, estava lá no meio dos fariseus, era um homem fluente no meio dos fariseus. Mas depois que a igreja, depois que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho, o mistério começou a ser revelado, foi revelado, igreja de Cristo, o apóstolo Paulo, ele quer dizer aqui nesse ponto, de que ele não foi chamado por Pedro, ele não foi chamado por João, ele não foi chamado por Tiago, ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Ele não está querendo fazer uma apologia de que não devemos ter satisfação aos nossos pastores, não. Ele estava querendo dizer, eu sou apóstolo porque eu tive um encontro direto com Jesus Cristo, né? O cavalo, né? Alguns falam que ele caiu do cavalo, mas não tem respaldo bíblico para isso, mas dizem que ele ficou cego e caiu-se do chão, ele caiu no chão, né? E ficou cego durante 3 dias, e assim foi a vida do apóstolo Paulo. Então ele estava querendo dizer que nesse ponto, de que foi revelado a ele, né, por Jesus Cristo. Não dizer que aqui nós não podemos ser obedientes aos nossos pastores, de jeito nenhum. O nosso ministério foi confiado a homens, não foi homens que nos chamou. Aqui ele estava querendo dizer assim, quem me colocou como apóstolo foi o próprio Jesus. Ele disse, você será o apóstolo dos gentios. Que privilégio, irmãos, que privilégio para o apóstolo Paulo, outrora 12 apóstolos para Jerusalém, para o povo de Israel, e ele, exclusivo, foi convidado para ser apóstolo dos gentios, de todas aquelas nações daquela época, da Ásia, né? Todas aquelas nações, né? Os romanos, enfim, todo aquele povo foi alcançado pelo apóstolo Paulo, e ele foi reconhecido como um apóstolo. É isso que ele estava querendo dizer aqui, né? Não dizer que nós não devemos, né, reconhecer, né, as pessoas que nos apoiaram, ou que nos ajudaram, ou que nos abençoaram. Uma coisa é certa, irmãos, todo obreiro, todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa ter a convicção do seu chamado, precisa ter essa certeza de que Jesus também, ou ele é a principal pedra de esquina. O seu ministério é baseado principalmente, né, em Jesus Cristo, né? Houve uma ajuda dos homens, os homens reconheceram o seu ministério, te chamou, te convidou, né, te consagrou, mas quem realmente te chamou foi Jesus Cristo. Essa convicção, né, todo obreiro, toda a irmã, toda missionária, toda obreira precisa ter essa certeza do seu chamado para com Cristo, porque se não tiver, aí não vai fluir, né, não vai dar certo, né? E isso precisamos ter essa consciência. O apóstolo Paulo tinha muito bem. Então foi revelado ao apóstolo Paulo, aos demais apóstolos e aos profetas, né, daquela época. Por exemplo, tem um profeta que foi revelado a ele na época do apóstolo Paulo, o profeta Ágapo, né, de que o apóstolo Paulo seria preso, né? Ele fez toda uma simbologia com o cinto do apóstolo Paulo, enfim, ele diria disso tudo, né? Foi profetizado, foi revelado ali, né, através daquele profeta, né, e tudo se cumpriu. Por quê? Porque era um profeta, né, usado por Deus, e fazia parte daquela igreja que estava iniciando, né, naquela época. Ponto 2, subponto 2 do ponto 2, o mistério oculto revelado, né? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Nós já falamos aí há pontos atrás de que esse mistério que era escondido e agora foi revelado é a igreja de Jesus Cristo, né? Não é outros mistérios, não é bênçãos financeiras, não é coisas que o homem, né, alcança com o seu esforço físico ou com o seu esforço intelectual. Não, são coisas que você vai alcançar através da sua vida espiritual com Deus.
O reino dos céus não é tomado nem por força e nem por violência. O reino do céu ele é tomado por fidelidade, por convicção de que Deus realmente te chamou para essa obra. Então o crente que não tem essa consciência dessa magnitude, o crente que não tem esse desejo de ver a igreja fluir, ver a igreja desenvolver na terra, a igreja crescer, a igreja expandir, é isso que nós precisamos estar, irmãos, atentos nos nossos dias, pregando a palavra, anunciando a palavra, incentivando aqueles que estão desapercebidos, de que precisa ter essa convicção desse chamado, desse mistério que era oculto e agora é revelado, que se chama igreja. Estudamos na lição passada que esse templo aqui que nós estamos hoje, que essa congregação aqui, ela é importante, mas o mais importante é você que entra dentro desse lugar. Esse lugar é santificado através de você, através da sua vida com Deus, da sua santificação com Jesus Cristo. Quando você entra nessa casa, a presença do Espírito Santo não está na casa em si, está em você. Ele fica em você. Nós somos os templos, irmãos, 24 horas, o templo móvel, o tabernáculo que era movido lá no deserto. Hoje nós somos movidos, hoje nós andamos para lá e para cá, e devemos ser luz e ser sal, aonde quer que passamos, onde quer que andamos, né? Então a igreja foi simbolizado o corpo de Cristo. Então o corpo, nós estudamos nas lições passadas também, de que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, né? Aí às vezes as pessoas pensam assim, mas não tem importância nenhuma, tem membros do corpo de que são insignificantes. Todos os membros do corpo são importantíssimos. Por exemplo, esse dedo aqui, é ele que te faz dar estabilidade, para você segurar as coisas, né? O dedão do pé, é ele que te dá equilíbrio. Se for cortado, você não consegue andar, você cai, você perde a toda a sensibilidade. Então tudo, irmãos, tudo que o Senhor colocou em nós, serve o quê? Para nós aplicar. Por exemplo, né? Hoje eu estou de óculos, as minhas orelhas serviam só para ouvir, mas agora elas estão servindo para apoiar o óculos aqui, né? Então Deus faz as coisas tudo direitinho, tudo nos seus devidos lugares, né? Então é importante nós entendermos de que somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo existe membros de todos os jeitos. Existem membros considerados pequenos aos olhos humanos, mas são grandes no reino dos céus, né? Então tudo isso nos é revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom, fiel e verdadeiro. Então deixa Cristo ser o seu cabeça. Se você ainda não aceitou Jesus, se você que está nos ouvindo aí ao decorrer da semana não tem essa oportunidade ainda, deixa Jesus falar contigo, né? A irmã Adriana, a missionária Adriana, deu-lhe a paz do Senhor, né? Não tinha visto. Pai do Senhor, irmã Adriana, que Deus abençoe na sua casa. Então é importante nós sabermos de que somos o corpo de Cristo. Nós não somos o cabeça, somos o corpo, né? E o corpo precisa que estar ajustado, precisa estar alinhado, né? A cabeça, ela rege o corpo, né? Nós sabemos que a nossa mente é ela que nos faz fazer as coisas, né? O nosso cérebro diz para fazer, a gente faz automaticamente, né? E na nossa vida espiritual não é diferente. Jesus, ele manda nós fazer, nós devemos fazer. Jesus, ele manda nós agirmos, nós devemos agir. É isso que nós devemos estar atentos em relação a Jesus, né, e os seus mistérios ocultos que foram revelados aos nossos pequeninos, né? As pessoas ricas dessa vida, pessoas ímpias dessa vida, não têm essa oportunidade de ser revelado essas coisas maravilhosas. E digo mais, irmãos, existem coisas que, conforme diz a palavra, que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, não chegaram ao seu coração, que estão guardadas para que você um dia possa estar vendo. Mas o mais importante hoje é de que o Espírito Santo de Deus, ele quer tirar toda a tristeza que está no seu coração, toda a angústia que está dentro do seu coração, porque sabemos que em relação a isso já fomos mais do que bem-aventurados,
O crente, ele diz: eu estou feliz com Jesus, mas vai na casa dele, o que tem lá na casa dele? Talvez não tenha grandes coisas, mas ele está feliz com Jesus, né? E é isso que nós devemos pregar e viver, essa felicidade, né? No subponto 3 do ponto 2 diz: a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são participantes da mesma promessa. Só Deus que pode fazer um negócio desse, né, irmãos? Unir um povo só. É essa essência que nós devemos ter em nós, como os espirituais. Sabemos que eu pertenço à igreja do Ministério da Conquista, eu pertenço à igreja de Madureira, eu pertenço também às demais igrejas, que nós devemos estar unidos nesse sentido, né? Em que ministério, placas de igreja não vai dividir lá no céu, nós estaremos indo para um lugar só, né? Aqueles que realmente pregam o nome de Cristo, anunciam o nome de Cristo, que confessam, né, que Ele é Filho de Deus, que veio neste mundo, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, aqueles que professam essa crença, essa fé, fazem parte dessa igreja, deste único povo. É esse povo que Jesus está chamando, seja batista, seja presbiteriano, seja neopentecostais, seja quem for, mas que esteja anunciando o nome de Jesus Cristo. É esses que é a igreja de Cristo, que estava oculta e agora foi revelada, né? E teve o que? No caso aqui, nesse ponto está falando, né? Que foi em quem? Foi em Cristo, né? Eu disse aqui nas demais lições que toda a lição dos Efésios sempre está dizendo: em Cristo. Vou vencer em Cristo. Vou alcançar a minha vitória em Cristo. Não é no presidente, não é nos governantes da cidade, não, é em Cristo. É só Ele que pode livrar você do coronavírus, das demais coisas. É só Cristo que pode nos livrar disso, irmãos. Nós sabemos bem disso, porque é só Ele que pode nos livrar. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos numa sociedade. O direito de ir e vir está aí aberto a todos. Então sabemos que somente Jesus vai nos dar condições de nos livrarmos dessa situação, né? É Ele que vai nos dar o livramento, só Ele. É claro que devemos tomar as nossas preocupações, devemos ter os nossos cuidados, é claro, sem dúvida. Não vamos sair pondo a mão em qualquer lugar ou andando em qualquer lugar, não. Mas sabemos que Ele é o único que pode nos livrar, né? Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Nós somos agência, nós somos atalaias, os anunciadores, aqueles que proclamam, aqueles que dizem. Você já disse para alguém, né, ao decorrer dessa semana, de que Jesus, né, que Jesus ama eles? Você já teve esse privilégio de estar falando para alguém, até mesmo no seu WhatsApp, não precisa você estar na rua. Você já compartilhou uma mensagem divina nessa semana, nesse dia, através do seu Facebook, através das suas redes sociais? Porque eu vejo pessoas, irmãos, preocupadas muitas das vezes com coisas tão significantes. É claro que às vezes a gente postar aí uma coisa que faz graça, ou que levanta o ego das pessoas, é bom, não é ruim você achar graça, você sorrir, você se alegrar, mas também o Evangelho de Cristo precisa ser pregado. E qual a oportunidade que você está tendo hoje? De sair para a rua entregando folheto? Não pode, irmãos. Você vai afrontar, você vai sair na rua entregando folheto? Não, mas você tem um aparelho de celular nas suas mãos, você tem a internet para você ser o propagador dessa mensagem. É o que está aqui no ponto, né? A igreja de Cristo, né, ela é a agência, está aqui no subponto 2, ela é a agência divina da divulgação. Acabei voltando aqui no ponto, né? Mas é importante dizer isso. Então devemos estar em Cristo para que essa magnitude deste ministério seja ampliado nas nossas vidas. Por exemplo, como funciona isso? Eu sou crente lá em casa, a minha esposa é crente, meus filhos são crentes.
Eles vão crescer, vão casar, se assim Deus permitir, vão ser crentes, suas esposas vão ser crentes, os seus filhos vão ser crentes, e assim sucessivamente. Devemos o quê? Frutificar nesse sentido também familiar, né? E também ganhar outras pessoas para Jesus, né? Temos aí testemunhos que Deus nos mostrou, que Deus nos deu, né? De almas que rendendo aos pés do Senhor através das nossas vidas, né? E isso é um privilégio, sabermos de que fomos e vamos ser usados por Jesus enquanto estivermos nessa terra, e lá no céu também tenho certeza que nós vamos ser usados. No grande milênio que vai haver também, seja outro estudo, também vamos ser usados, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos para o ponto 3 para nós finalizarmos. Eu tenho aqui 5 minutos, né, para passar para o pastor Sebastião, 10 para as 9, 10 para as 10. Eu tenho aqui 5 minutos para falar aqui no terceiro ponto, né, o mistério pré-estabelecido por Deus, né? Se alguém falar assim, Deus não sabia que tudo isso ia acontecer, que o homem ia pecar, que o homem ia desobedecer? Sabia. Deus sabia de tudo, né? Deus não foi enganado. Deus não vai ser enganado, nunca vai ser enganado, né? Porque ele sabe todas essas coisas, né? Seus mistérios foram pré-estabelecidos, mas nós não tínhamos o conhecimento pleno disso, né? Mas foi revelado através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, isso foi nos revelado. Vamos aqui para a segunda parte do ponto 1, que fala: a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da sua vontade divina, e articulou o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então foi Cristo que executou todo o projeto, né? Nós vimos aqui no início de que matavam cordeiros, ovelhas, pombos, cabritos, bois, seria boi, né? No caso, alguns tipos de animais puros eram sacrificados, né? E Cristo ele veio, cumpriu, né? Como Filho de Deus, como Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. É Ele que fez isso por nós, e esse mistério foi revelado, né, para nós, né, em nossos dias, e será revelado para os nossos filhos, para os nossos netos, se assim for da vontade de Deus, que isso aconteça, se Jesus não retornar nas nuvens dos céus, né? No subponto 2 diz, né, eu queria falar só mais aqui sobre a questão da vontade divina, né? A vontade de Deus, ela tem 3 sentidos. Ela é boa, agradável e perfeita, né? Ela está registrada lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Ele começa dizendo: não vos conformeis com o mundo, e assim ele vai concluindo de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? Então Deus é perfeito. Deus não tem desejo nenhum de te ver você nesse mundo de pecado que você talvez viva. O desejo dele é que todos se arrependam, que todos alcancem, né, a salvação em Cristo Jesus. O eterno propósito em Cristo. Vamos estar relembrando novamente que toda a carta aos Efésios é relacionada pelo menos 12 vezes em Cristo, sempre dizendo em Cristo. Então a sua vida deve ser em Cristo, não deve ser em homens, mas em Jesus Cristo. Então aqui nesse ponto, subponto 2, para encerrarmos, na segunda parte, diz assim: indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim o plano de salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação deste mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Então, irmãos, nesse mistério, né, quando Deus fez os céus e a terra, né, ele fez uma união, né? Não existe céu sem terra e não existe terra sem céu, né? Nós sabemos que não vai haver
Nós não podemos viver aqui na terra, né, não querendo as coisas dos céus, né, porque o céu, ele é o cumprimento principal da terra. Você pode ver que ele casa muito bem com a terra. Onde você vai no mar, você vê o céu descendo. Aonde você vai, você vê um acabamento perfeito daquilo que Deus fez. O céu, né, como acabamento especial da terra. E nós não podemos ficar aqui na terra, esquecemos que existe algo de maravilhoso para nós no céu, né? No livro de Apocalipse está revelado, não está oculto, conforme diz no início da aula. Apocalipse não é coisa oculta, é coisa revelada. Até o próprio significado do livro significa isso. Então, vai estudar a palavra de Deus, procure estudar a palavra de Deus, né, para que Deus possa te dar o pleno conhecimento dos propósitos de Jesus Cristo na sua casa, na sua família. Subponto 3, para encerrarmos, né, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todos os eventos da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos, circunstâncias. Nesse eterno propósito, o tempo previamente determinado, o mistério da igreja, foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, né? Então precisamos ter fé, irmãos. Tudo você vai conquistar pela fé, né? Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Na semana atrás já está respondendo aí o questionário, para nós assim fazermos agora o questionário. As respostas já estão nos comentários, né? Para os irmãos estarem corrigindo aí na sua casa. Eu vou fazer aqui as perguntas e as respostas já vão estar aí no nosso comentário da nossa lição. A conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então Deus, ele tinha tudo planejado. Se tem alguém, irmãos, que é organizado e planejado, é Deus, né? Se você é ser humano e é organizado, tem planejamento, foi Deus que te deu. Se você não tem, peça a Ele que Ele dá. Eu tenho pedido muito a Deus, né? É claro que precisamos também buscar recursos, né? Até mesmo naturais, muitas das vezes, para isso. Mas sabemos que a verdadeira organização é Deus. Deus, ele não foi pego de surpresa, nunca vai ser pego de surpresa. Ele sabe do seu futuro, ele sabe o que você merece, né? Do que você necessita, né? O apóstolo Paulo, ele disse mesmo: aprendi a viver na fartura, na miséria, na dificuldade, né? Aprendi a ter fartura, a ter dificuldade, né? Conclusão, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, né? E muitas das vezes nos preocupamos, é claro, né? Mas sabemos que o mais importante é você estar ligado com Deus. Não vai te faltar. Corra atrás também, é necessário você ir à busca daquilo que Deus te promete. Você tem que buscar também, né? Tem que fazer a sua parte. Não podemos ficar de braços cruzados esperando acontecer. Devemos buscar, porque Deus é fiel. Vamos para o questionário? A respeito do mistério da unidade revelada, responda: qual o significado da palavra mistério? Aí está a resposta, né? Aqui, depois vocês vejam aí no questionário. O que indica a expressão como, né? O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? E o que é mistério revelado? Por quem o mistério agora deve ser anunciado, né? O mistério revelado é a igreja, e a própria igreja que foi revelada agora precisa o quê? Anunciar para as pessoas de que elas podem também fazer parte deste povo abençoado que é a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, ela está aí, né? Mais forte do que nunca na presença de Deus, né?
Muitas pessoas podem dizer que a igreja deve estar vivendo dificuldade, mas sabemos que quando Deus, achar por bem de trazer um avivamento, de uma forma mais aprofundada, a igreja Ele vai trazer. Não vai ser somente a Assembleia, vai ser a Batista, vai ser a Presbiteriana, vai ser a todas as igrejas. O verdadeiro avivamento, irmãos, ele não acontece somente em placas ou em igrejas. O avivamento, quando ele acontece de uma forma globalizada, ou de uma forma, por exemplo, em todo o país, Deus estará derramando um grande avivamento nas igrejas brasileiras, para que possa sim fazer a obra de Deus. Encerramos a nossa 9ª lição, domingo que vem, se Deus permitir, estaremos estudando ainda no capítulo 3, a lição de número 10, e nos próximos domingos estaremos estudando aí a lição 11, 12 e 13, respectiva a cada capítulo, do 4, 5 e 6, da carta aos Efésios. Obrigado aí a cada irmão que esteve conosco. Pastor Sebastião vai estar aí assumindo, agora aqui o encerramento, e eu agradeço aqui a oportunidade em poder estar nessa manhã na presença do Senhor Jesus. Não deixe de orar por minha família, estarei orando pelos nossos irmãos, e que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, que tiver a oportunidade de compartilhar, de participar desta lição abençoada. Deus possa abençoar as vossas vidas, que a graça de Deus possa estar sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe. Nosso muito obrigado, que as bênçãos de Deus possam continuar sobre as vossas vidas. O nosso maior prazer de estarmos na casa do Senhor, como não podemos se ajuntar, mas Deus tem preparado esse aparelho de internet para a gente compartilhar com nossos irmãos a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa alegria, Às vezes estamos assim distantes, mas em espírito nós estamos perto, se comunicando com os irmãos. Isso é importante. É importante os irmãos amanhecer o dia de domingo com esta alegria de participar da escola bíblica dominical dentro da sua casa. Isso é muito importante. Cultos movimentados é bom, mas o melhor da igreja é o culto de escola dominical, culto de ensino. Agora nós estamos passando esses momentos difíceis, esses momentos de dificuldade, mas em breve tudo isso vai se tornar normal e nós vamos voltar às nossas atividades normais. Às vezes tem pessoas que têm prazer de participar de qualquer trabalho, mas quando se fala em escola bíblica dominical de ensino, para ele é um trabalho cansativo, Você pode fazer qualquer movimento na igreja, mas o que te alicerça você é a palavra de Deus. É o culto de ensino, a escola bíblica dominical. Se você estiver firmado ali na palavra de Deus, pode vir o vento que vir, não vai te afastar da presença de Deus. Então que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Hoje às 19 horas nós estamos aqui de volta, no nosso culto ao vivo. Eu quero convidar você para participar conosco. Eu queria pedir aos irmãos da nossa igreja, faça tudo que tem de fazer durante o dia ou antes das 19 horas. Quando der às 19 horas, procura reunir com a sua família, ficar no seu devido lugar, acompanhar o culto conosco e adorar a Deus juntamente conosco. Reúne com a sua família, desliga a televisão, para de fazer o que está fazendo quando der às 19 horas, procura um devido lugar, pega a sua Bíblia, a sua harpa, acompanhe o culto vai estar rolando aqui e você vai estar
participando do culto dentro da sua casa, acompanhando todas as atividades do culto, irmãos. Irmãos, se nós não sustentar e não manter a nossa vida espiritual com os trabalhos da igreja, trabalhos espirituais, nós fracassamos na presença de Deus. Então é muito importante você, quando é às 19 horas, hoje, quarta-feira, você tirar, os seus momentos ali, se reunir com seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua família, pegar uma Bíblia, uma harpa e acompanhar o culto conosco. Isso é muito importante para a sua vida. Isso te alicerça, te ajuda a manter sua vida espiritual. Em nome de Jesus, tudo isso vai terminar e nós vamos voltar normal. E quando nós voltarmos normal, nós podemos cultuar a Deus juntos. Mas enquanto isso não acontece, fique na sua casa, participe do culto na sua casa. E nós que somos liderança, nós que somos obreiros, a nossa obrigação é estar na igreja, passando o culto para os demais irmãos que estão em casa. Deus abençoe sua vida, que as bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida, e Deus venha abençoar o seu domingo de hoje, seja um domingo abençoado, Nós costumamos dizer que o domingo é dia do Senhor. Não deixe que isso apague na sua vida, não. O domingo você amanheceu com alegria. Eu vou participar da escola dominical na minha casa, vou participar do culto na minha casa, E assim Deus estará te abençoando, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando ao Senhor às 19 horas. Eu conto com cada irmão da nossa igreja, já ligadinho na internet, no Facebook da nossa igreja, participando do culto. Não seja aquele que se apresenta agora, daqui a 10 minutos sai, daqui a 15 minutos tu volta. Não faz isso não. Para a obra de Deus, para alimentar a sua vida, sustentar a tua vida espiritual, você tem que estar em dias, tá? Procura participar do culto, do começo ao fim, para que Deus venha abençoar a tua vida fortemente. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai soberano e eterno, Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós somos gratos, Senhor, por esta tão grande e rica oportunidade de estarmos aqui, estudando a tua palavra, meu Senhor. Continua abençoando teus filhos que estão em casa neste momento. Ó Deus, que teve o prazer de participar da escola bíblica dominical. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vida dos teus filhos, da vitória dos teus filhos. Eu sei que no decorrer da semana, este vídeo estará circulando em muitos lares. Senhor, até mesmo nos trabalhos do Senhor, nas viagens. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor possa continuar dando vitória, meu Senhor, a cada um que ouvir, meu Senhor, e assistir esta aula. Que venhamos, Senhor, guardar em nossos corações a tua palavra e venhamos ser praticante dela, cumpridor dela. Pai, no nome de Jesus eu te apresento a cada um nas tuas mãos. Abençoa o domingo de cada um e dê a cada um, Senhor, um domingo abençoado, cheio da tua graça e do teu poder. Que logo após a noite, às 19 horas, nós podemos estar ligados, meu Senhor, neste mesmo sentido, neste mesmo espírito, para junto nós adorarmos o teu nome. Pai, em nome de Jesus eu lhe apresento nas tuas mãos. Tome cada um de nós nas tuas mãos e nos ajude em nome do Senhor. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos os sempre. Amém. Está encerrada a nossa escola bíblica dominical em nome de Jesus, 30 anos semeando a palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida.